Olá pessoal, eu sou o Guidagui e vocês são mediado hoje em mais um episódio do Malhando a Neura. Esse episódio é uma continuação do que tivemos anteriormente sobre Digital Twins com o Wender. Então acompanha aí a continuação da nossa conversa, né? Com todos os detalhes técnicos e explorações aí do futuro sobre os Digital Twins. Pode continuar, tem que parar. Eu estava falando em relação ao LGPD, né? Veja, acho que as empresas têm que se perguntar que tipos de dados são de fato importantes para elas. Porque, por exemplo, você vai fazer um cadastro no site e o cara pede o CPF. Para quê o CPF? Para que teu RG? Para que aí pergunta o nome da tua mãe, o nome do teu pai? Para que tudo isso, meu irmão? Né? Eu vou fazer, às vezes, um e-commerce, por exemplo, entro lá. Aí vou me cadastrar para fazer uma compra. Aí o cara quer saber o nome do meu cachorro, o cara quer saber a idade do meu cachorro, o cara quer saber qual é a marca de cueca que eu compro, a marca de calção. E, veja, faz sentido isso? Esse tipo de pergunta tem que começar a ser feita. Assim, as empresas elas estão tão vidradas em consumir dados que elas não se perguntaram que tipos de dados elas têm que consumir, né, e o que fazer com esses dados. Porque quando tem um vazamento numa PlayStation Store da vida de dados, como sempre tem, né, de dados de compra, cartões que foram salvos e tudo mais, né, quem é que arca com essa responsabilidade, pô? Aí a empresa simplesmente, eu coloquei no contrato uma cláusula que me inibe de qualquer responsabilidade caso você fale, mas peraí, pô, o produto é teu, quem tem que ter responsabilidade sou eu. Né? Por mais que eu tenha assinado o contrato com isso, por mais que eu tenha assinado o contrato que permita que, olha, não, se vazar dados eu estou ciente que a responsabilidade é minha, por mais que eu tenha feito algo assim, né, esse tipo de prática é altamente danosa, porque existe um conjunto legislativo por trás que está me dizendo que permite que uma empresa escreva um contrato desse tipo, entendeu? Eu acho que esse tipo de coisa é que uma LGPD da vida precisa avaliar, né, e precisa cair em cima. Agora, ficar com birra, porque, não, o Google está conseguindo manjado, mas eu não estou pagando nada para o Google. Esse tipo de coisa é discutível, né? É um debate muito ético, né? E aí, se você for puxar para o tema da gente, que é o dos gêmeos digitais, tem uma grande seara de coisas éticas aí, de questões éticas para se debater, né? Que a gente precisa avaliar, né? O quanto as pessoas precisam de um mundo, de uma simulação virtual, né? O quanto as pessoas querem isso, né? E o quanto esse grande digital twin que a gente está falando, né? Ele é imposto ou é um direito dessas pessoas, tá? Aí tem diversas questões envolvidas, porque se a gente for entrar no debate ético, não é um debate, inclusive, no qual meu trabalho ele entra, né? Porque meu trabalho eu não estou entrando nessa seara do debate ético, estou na questão de fato tecnológica e científica. Tá? Eu acho que inclusive o debate ético, né, renderia uma outra tese. Tipo, genuinamente. Eu acho mais de uma, né? Mais de uma, exatamente. É isso aí, né? Assim, seja o condutor nessa vibe. Eu acho que seja o condutor disso, a área de design, né, de projeto, ou a área de humanidades, realmente conseguiria analisar isso em profundidade, porque é complicado você decidir por optar por não ter essa realidade alternativa onde você testa coisas, sabe? Ou a pessoa também decidir ou não decidir, porque tem essa questão de, óbvio, o serviço ele é um... Você não está sendo obrigado, de certa forma, certo, a usar qualquer serviço, porém, é aquele negócio, né? Hoje em dia, se você não usar o serviço, você também não faz mais nada, né? O quanto não usar qualquer coisa te impede de realizar ações, né? Tipo, não é uma troca justa, vamos dizer assim, tem que ter alguém regulando essas trocas também e fazendo, eu acho, essa peneira, sabe? De será que vale a pena, mesmo que a pessoa não saiba de que está perdendo os dados, mas no fim das contas é algo muito mais benéfico para a humanidade como um todo. E aí vale fazer essa estratégia. Outra coisa, se não é uma estratégia do ponto de vista da comunidade, mas já do ponto de vista privado, né? Da iniciativa privada, será que vale realmente deixar a empresa simplesmente montar em cima do usuário, né? Porque por mais que ele tenha ali, ele não é obrigado, né? Ninguém tá com uma arma na cabeça, use o Google. Se a pessoa não usar o Google hoje para fazer muita coisa, ela não
faz. Não trabalha, Sim. não pega ônibus, não faz um monte de coisa, minha gente. Tipo, sério, muito sério isso. Você não consegue encontrar um médico. Quando eu tava fora, uma das coisas que eu mais vi foi a necessidade da internet. Eu acho que eu passei minha primeira e segunda semana sem internet, porque não tinha comprado um chip, porque não funcionava no meu celular antigo. E eu abri mão, fui obrigado, assim, pela vida a comprar um celular novo, mas eu vi o quanto eu era dependente, assim, tipo, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia fazer nada. Então, tipo assim, será que fazer um contrato desse só porque o cara vai assinar de qualquer jeito, tá ligado? Qual é o limite aí, sabe, de dizer ele não foi obrigado e é a culpa dele que os dados vazaram? Quer dizer, não culpa dele, mas assim, inocentar a empresa por perda de dados, tá ligado? Só porque a pessoa assinou. E até onde a pessoa realmente tem a liberdade de escolha de não usar, sabe? Porque senão a gente vai falar onde? Vai viver no mato agora? Sim, sim. Pois veja, é justamente essa questão, né? É a questão dos jogos de poder de Foucault, né? Quando Foucault, lá na Era Moderna mesmo, ele falava assim, olha, gente, é aquela coisa, né? Onde há pessoas, há jogos de poder, né? E a questão dos jogos de poder é que a relação da dominância com os dominados acaba sendo uma coisa tão subjetiva que até quando os dominados tentam fugir dos jogos de poder, na verdade estão realizando o seu desejo, né? É justamente isso. É a velha história do cara que, tipo assim, não, eu sou um cara que sou totalmente contra a tecnologia. Né? Inclusive, um tempo desse eu estava fazendo experimento com o pessoal e eles estavam dizendo isso, né? Não, porque eu gosto de me desligar, passar um tempo sem me ligar em tecnologia, né? Só que aí, para se desligar da tecnologia, ele escuta a música. E ele esquece que música. Ele utiliza um music player, ele utiliza um aplicativo para escutar música, ele utiliza um smartphone ou um rádio, seja o que for. Tudo isso é tecnologia, Não, né? e a Então, cadência, né? E a cadência, né? Porque ele usa ele isso tudo, mas o cara que gravou a música, a empresa que gravou a música, tanta tecnologia ali foi usada, minha gente, pra poder gravar aquela música. Então assim, eu acho que a questão não é ir contra a tecnologia. As pessoas elas têm se tornado muito tecnofóbicas, né? A tecnologia ela não faz mal nem bem, é o que você faz com ela, né? O que a gente tem que se perguntar é o grau de necessidade da existência da tecnologia, obviamente, esse debate é importante, mas depois que a tecnologia é criada, é como você vai utilizar a tecnologia, como é que aquela tecnologia está afetando o teu dia, tá? Por exemplo, essa questão do digital twin, né? Já existe esse debate, né, sobre a criação, por exemplo, imagina a criação de um banco virtual mundial, né, da cultura humana, sabe? Imagina aí, e aí tem vários simpósios de futurologia, né, que trazem justamente algumas especulações sobre até onde vai essa questão da virtualidade humana, tá? E imagina o seguinte, né? Imagina se no futuro uma Unesco da vida, né? E aí é um órgão extremamente respeitado e importante para a gente, do ponto de vista global, né? Porque a Unesco, ela não só está ligada a ações sociais importantes, né? Mas ela está ligada a ações sociais culturais importantes, né? Como, por exemplo, vamos proteger o bolo de rolo Pernambuco como patrimônio imaterial lá do estado de Pernambuco. Isso é uma coisa maravilhosa, é manter a história viva, né? E aí, para isso, existe uma série de burocracias políticas, éticas e tecnológicas, né? Agora, imagina, por exemplo, se além disso a Unesco cria um museu virtual, né, da cultura humana e ela representa lá como é tomar um cafezinho com bolo de rolo em Pernambuco. Olha, eu não sei você, mas eu acho isso aí fenomenal, tá? Eu gostaria de ver minha cultura eternizada num museu virtual, sabe? Né? Então, assim, é esse tipo de coisa que você tem que se perguntar para quem vai ser usada a coisa, não se ela deve existir ou não, porque existir ou não, se alguém imaginou isso em algum momento ela vai ter a capacidade de fazer. Pode ser que aquela pessoa que imaginou pela primeira vez não tenha, mas daqui a uns 30, 50 anos, às vezes 1000 anos, alguém vai fazer, entendeu? Então, está na hora de deixar de ser reativo e ser preventivo, tá? E ser preventivo não é evitar simplesmente totalmente algo, né? É você saber que caminhos sustentáveis, né, você pode traçar para que certos cenários distópicos não se manifestem. Sim. É uma viagem, né? Porque a gente tá entre. Mas aí veja só, uma coisa que eu quero dizer é.
Esse é o tipo de conversa que eu esperaria estar tendo em 2020, tá entendendo? E não a conversa anti-vacina. Não, eu queria ter essas conversas. A minha expectativa sobre 2020, 2021 e à frente era esse tipo de cenário, a gente discutindo o impacto na realidade das decisões que a gente toma em cima das tecnologias que criamos, e o potencial que isso tem de dar certo e dar errado, né? Como é que a gente vai fazer essas decisões, que talvez sejam mais importantes, né? Esse cenário Pode falar. Isso. Esse cenário mesmo da Unesco que tu falou, eu achei ótimo, maravilhoso, mas ao mesmo momento eu fiquei pensando, bicho, o que é que impediria, por exemplo, alguém hackear ou não hackear, enfim, para usar aquilo ali para criar uma nova experiência de um produto, serviço e capitalizar em cima e deixar de ser um patrimônio cultural da humanidade para virar um patrimônio capitalizável e vendível. Sim. E aí entra a importância de uma LGBT e de outras leis, entendeu? E é justamente isso que eu estou dizendo. A gente tem que parar de dividir, né, essas diversas áreas, setor jurídico, né, quem trabalha com leis, tem que estar próximo de quem trabalha com tecnologia, tem que estar próximo de quem trabalha com artesanato, tem que estar próximo de política. As pessoas têm que ser, por exemplo, a gente na faculdade de design aqui em Pernambuco, pelo menos, né? E aí eu vou dizer de algumas outras faculdades do Nordeste, porque eu tenho amigos dessas faculdades que já me relataram essa mesma coisa, né? A gente não é muito ensinado sobre... Na verdade, LGBT é algo que está vindo à tona bem recentemente, né? A gente está começando a discutir, de fato, sobre dados e o que fazer com esses dados, né? Mas vamos um pouco mais além. Por exemplo, proteção industrial, proteção autoral, né? Direito autoral. A gente não é ensinado isso normalmente na faculdade, né? Isso é uma carência. A gente não tem um ensino político do design, a gente não tem um ensino da visão ética do design. A gente é muito sempre voltado na produção acadêmica do design, né, da produção científica do design, ou é voltado para uma prática de design, né, para alimentar o mundo ali, as necessidades do mundo corporativo, tá? Mas esse tipo de debate é muito importante, porque isso aí é o que direciona as empresas de hoje e de amanhã a não tomarem esses caminhos sombrios que a gente está falando aqui, tá? Porque, o que impede uma pessoa de... lá em Pernambuco tem um bolo chamado bolo de rolo, que é um dos mais consumidos da região, que trabalha com tais ingredientes. Vamos fazer o mesmo bolo de rolo aqui, aí, olha, você até pode fazer o mesmo bolo de rolo aí, mas você sabia que o bolo de rolo de Pernambuco, ele recebe uma etiqueta, né, de proteção ali, né, da Unesco, dizendo que aquilo ali foi produzido, de fato, né, pelos pequenos produtores de Pernambuco. Isso aí já existe, inclusive, né? A mesma coisa é a cachaça. A cachaça já tem esse tipo de proteção aqui, tem selo de qualidade, né? Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente tem que começar a fazer. Porque, veja, também é discutível, né? Porque aqui o cara fez um bolo de rolo em Pernambuco usando goiaba. Peraí, o cara inventou a goiaba, o cara inventou o trigo, o cara inventou a manteiga. Por que eu não posso fazer o mesmo bolo de rolo em outro país e vender? Eu posso não ter, eu posso simplesmente não querer ter esse selo também aí de fazer lá e fazer um bolo tão gostoso quanto e vender em outro lugar. Isso deveria ser impeditivo? São essas coisas. É tipo a cerveja, né? Cerveja é feita no mundo inteiro por diversos tipos de povos, com diversas histórias diferentes, ingredientes diferentes. Mas isso não impediu a cerveja de ser feita, né? A gente não pode impedir também uma pessoa de outro lugar do mundo de fazer um bolo de rolo, porque aprendeu a receita, achou gostoso, resolveu vender fora. Aí é demais, né? Mas eu acho também que tem que ter um... Como é que eu posso dizer assim? Eu não saberia colocar um meio, sabe? Do meio ponto aí. Mas eu com certeza acho que tem que existir algum meio ponto aí, sabe? Para também não ser banalizado essa troca, sabe? De cultura e você não valorizar de onde veio aquela cultura, sabe? De onde veio aquele serviço que foi consumido. Eu acho que a apropriação cultural, ela sempre existe. A apropriação assim, não cultural. tem muito... Veja... Eu é até arriscado falar essas coisas aqui, eu não quero desrespeitar ninguém, talvez é porque eu não entenda sobre isso, não é minha área de especialidade, tá, gente? Sim. Mas eu não vejo problema, por exemplo, do porquê um asiático ou um homem branco, uma mulher, né, enfim, uma pessoa de uma outra etnia usar um turbante, eu estou sendo desrespeitoso. Veja, eu não estou usando turbante, e essa pessoa que está usando turbante, ela não está usando turbante porque quer fazer parte de um grupo, ou porque ela tem um apelo estético, aquilo tem um apelo estético para ela,
né, que por algum motivo é bonito e tudo mais. Eu não sei, a questão é que eu não sei, eu estou dizendo que é certo ou errado, eu não sei o quanto isso deveria ser considerado, ser taxado como perigoso, né? ruim, entendesse? Porque Tipo assim, eu assim, acho que... você está se apropriando da minha cultura, peraí, pô, cultura é algo tão imaterial, né, algo tão... De repente o cara, sei lá, você não sabe a história da pessoa, de repente a pessoa teve um vínculo emocional, tipo eu passei minha adolescência inteira no meio de japoneses e descendentes de japoneses, eu fiz parte da Associação Cultural Japonesa do Recife, né? Então, assim, o fato de eu gostar ou de usar algo que sei lá, é do Japão, é uma apropriação cultural? De certa forma, é. Mas será que isso é tão perigoso? Vai fazer tão mal a alguém? É esse tipo de coisa que tem que se perguntar, sabe? Eu não estou dizendo que não é. Longe de mim, eu não estou dizendo que não é. Eu estou dizendo que a gente tem que discutir sobre, Sim. sabe? Não, mas assim, eu acho também que a gente foge um pouco do tema do episódio se a gente entrar em apropriação cultural. Eu acho que renderia, inclusive, um outro episódio para se aprofundar nisso. Mas o que eu queria falar em sua defesa é de que é um tema muito atual, sabe? É um tema que agora a gente parou para discutir, para tentar entender se existe um limite e setar, né, configurar esse limite entre o que é realmente uma apropriação cultural com algum nível de malícia e o que é um comportamento voltado ao respeito, voltado a você achar aquilo muito legal, você ter um vínculo afetivo com aquilo ali e não ser uma coisa que menospreze a cultura do outro, sabe? Eu acho que a gente ainda está caminhando aí para descobrir como funciona esse fenômeno e poder configurar assim, onde é o limite para não invadir o espaço do outro, né? Então... Pois é, e aí, veja, você percebe que isso aí afeta diretamente o tipo de proposta que eu estou trazendo no tema hoje, né? Tipo, uso de digital twins para experimentos, afeta diretamente, pô, sabe? Porque se a gente faz um experimento, o experimento ele tende a ser um caso isolado. Um experimento científico ele tende a ser diversos casos isolados, né? Conjunto de experimentos ali, né? Para descobrir determinada coisa de determinado produto, de determinado serviço, para criar um novo produto ou serviço. Esse produto, quando eu falo produto, é de maneira geral, artefato, né? Pode ser uma vacina, pode ser... Mas veja, uma questão aí que volta para esse lado cultural aí de um museu virtual da humanidade, por exemplo, né, que aí é um caso altamente utópico, né, realmente ainda é utópico, futurista de se especular no tema dos gêmeos digitais, né? Esse tipo de debate precisa ser trazido para quem está fazendo a tecnologia. Essa é a questão, né? A gente não pode estar isolado, sabe? E aí isso é uma crítica que eu faço ao ensino, né, em design. Eu vou falar design porque eu não conheço o ensino em outros cursos, né? Eu fiz design, eu fiz um doutorado em design, seria preconceituoso falar, né? Mas eu sinto falta disso, sabe? Na comunidade de criativos e de tecnólogos, né? Eles estão muito vidrados na invenção, né? E pouco direcionados à inovação, porque as pessoas confundem muito essa coisa, né? Invenção e inovação, né? Tem que ter cuidado. Inovação é invenção com critério social. Tá? Então é isso que a gente tem que estar atrás. Desse lado positivo. O lado negativo, tudo vai sempre ter um lado negativo. Mas eu acho que o que falta no geral... Eu acho que falta no geral, não só a comunidade do design, eu também não posso bater o martelo que é em todas, mas eu imagino que uma grande possibilidade aí de faculdades também estarem nesse bolo aí, de que a gente se perde em ensinar o senso crítico da sua profissão, entendeu? E isso é uma coisa assim que na realidade toda área eu acredito que tenha essa discussão, sabe? Então no design a gente vê que, sei lá, Gibbon Sipp, sei lá não, eu sei disso, né? Gibbon Sipp, anos 70, e ele já estava falando exatamente isso que tu falou, pô. Qual é o impacto das coisas que a gente cria, dos artefatos que a gente pensa, dos métodos que a gente pensa em fazer coisas? Qual é o impacto disso na sociedade, na humanidade, no mundo, no planeta Terra como geral, né? No caso dele, ele levanta a discussão iniciada pelos artefatos industriais, né? Você criando lá para a indústria e tudo mais, qual é o impacto ambiental disso, né? Mas se aprofundando na obra, é bem isso, sabe? O que é que a gente está pensando aqui, bolando, estudando na academia e verificando, correlacionando, na verdade, os fatos que ocorrem no mundo, né, e tudo mais, com as nossas áreas de atuação, o quanto que a gente pode extrair disso, sabe? O que é bom, o que é que não é, e o que é que também esse significado de bom, sabe? E eu acho que a gente acaba se perdendo e não ensinando
para as nossas próximas gerações e tudo mais, o senso crítico dessas coisas, de estar muito mais focado em produzir. Né? Porque no fim, a graduação, sim. os alunos esperam sair da graduação com essa capacidade, essa habilidade de produção, de construir, de pensar projeto e tudo mais. E aí, por exemplo, quando eu entrei no mestrado também, eu vi que essa discussão acontecia muito mais. Não o quanto que eu esperava, mas acontecia já muito mais do que na graduação, de você refletir, né, sobre esses impactos aí posteriores ao ato de criar. Né? E aí essa questão dos digital twins, eu acho que a gente começou muito com essa ideia, pelo menos você não tanto porque você já está enviesado, já está com muito conhecimento sobre isso. Mas eu já comecei muito com essa ideia focada no nível industrial, né? De tipo, pô, a gente vai testar algum artefato específico e ver como é que ele se comporta, né? E tudo mais, termos técnicos mesmo, de resistência, de enfim. E a gente passou por esse caminho de comportamento e tudo mais. Mas agora que a gente discutiu um pouco sobre cultura e privacidade, eu vejo que também seria uma possibilidade dos digital twins, do tema digital twins, da maneira que se faz, ser aplicada também para descobrir essas coisas, sabe? Será que se a gente tivesse aplicado antes, já teria dados suficientes para conduzir certas respostas que envolvem comportamento e cultura, sabe? Não é uma coisa tão distante, vamos dizer assim, quanto eu pensava, e no nível de precisão que a gente talvez hoje, nas humanidades, não teria se fosse coletar caso a caso, sabe? Sim, mas é isso aí mesmo, Gui. Você acertou em cheio aí a questão que eu queria trazer, né? O debate não é sobre haver ou não haver, é o que fazer com, né? E quais são as possibilidades, porque nada surge vislumbrando. Isso é comum, tá? Nenhuma tecnologia, quando surge, vislumbra logo assim, de início suas diversas aplicações ao longo dos anos, né? O pós-criativo que você está dizendo aí, né? O que acontece depois, né? Quais são as consequências disso? Né? Será que Santos Dumont sabia que o avião ia ser usado para a guerra? Né? Esse tipo de coisa aí. E aí, né, eu queria passar até um exemplo concreto aqui para você, né, sobre esse lance de uma coisa é um caso isolado, outra coisa é fazer uma coisa gigante, né? A China, né, lá na China, foi construído, né, um clone digital de Xangai, tá? Esse grupo que construiu, depois eu posso passar todas essas referências aí para o pessoal que quiser, tá, Gui? Passar para vocês. Acho ótimo. Né? Mas esse grupo, ele criou, né, esse clone digital de Xangai, esse irmão digital, e visando justamente facilitar o planejamento tanto de ações arquitetônicas e urbanistas na cidade de Xangai, né? Questão, por exemplo, controle de tráfego, implementação de novas tecnologias de trânsito, né? Estudo do ambiente realmente construído, né? Entender se eu colocar um prédio aqui, será que isso aqui bloqueia o sol, bloqueia o vento, isso aqui é bom para a população, é ruim para a população, testar novos produtos, novos serviços, inclusive, ver o nível da coisa, né? O Digital Twins dele dá para testar até novos serviços, processos de fluxo de pessoas, por exemplo, né? Né? E aí, você vê, isso é um caso de uso do Digital Twins a nível regional mesmo, né? É uma coisa totalmente municipal, né? Você pegar e transformar toda Xangai, né? Que, se eu não me engano, é a maior cidade da China, né? Eu não sei, eu já não sei se é Pequim ou se é Xangai. O que eu sei de Xangai é que é um dos... E aí a gente tem Nova Xangai e Velha Xangai. Eu vou falar de Xangai como um todo, porque eu não sei das particularidades de cada uma. É um local altamente comercial, ao mesmo tempo que altamente corporativo, tá? E aí eu diria o seguinte, né? Esse tipo de coisa, ele pode ser muito positivo do ponto de vista de planejamento urbano, do ponto de vista de planejamento da segurança urbana, né? Questão de tráfego de pedestres, de veículos. E aí a gente sabe também que a China... Essas coisas aí parecem que são muito... Parece que é nome bonito, mas assim, segurança pública, basicamente você não ser roubado na rua. Fluxo é basicamente você conseguir ir e se deslocar. Né? E vir, exatamente. E a gente sabe que a China, do ponto de vista de mobilidade veicular, está entre os piores, né? As piores mobilidades veiculares do mundo, né? Congestionamentos, a gente tem pistas que costuram uma na outra e fica aquele emaranhado de vias, né? Se direcionar é super difícil, né? A taxa ali
assimilação, eu imagino o quanto deve ser demorado para a pessoa se educar no trânsito na China, por exemplo. Talvez não, e aí tá? Talvez não. Se aqui em Recife para mim é difícil, imagina para mim em Olha, Xangai, eu né? não sei da China, sabe? Mas só fazer um ponto aqui, né? Que é a Pompom, né? Acho que é Pompom, não, acho que é Tonton. Eu vou verificar qual é o nome das coisas, porque eu esqueço. Mas eu usei essa fonte até na minha dissertação de graduação. Mas assim, acho que era 2017 e o Recife foi eleito a sexta pior cidade do mundo em mobilidade urbana. Pois Então, é. assim, não sei sobre Xangai, não sei sobre a Pois cidade é. da China, mas aqui com certeza precisaria de um Digital Twins focado em deslocamento aí, ó. Pois é, pois é. E veja, isso aí que eu tô falando passa um preconceito muito grande meu também, que eu nunca fui na China, em Xangai, para saber como é, nem sou um estudioso da China, né? É importante até eu ter esse exercício de não estereotipar nada, né? Porque eu posso ter notícias de maneira geral da China e estou falando de Xangai. E aí eu peço até desculpa se estiver falando errado, tá? Mas esse tipo de coisa é muito bom. Agora é o seguinte, né? Quando esse tipo de coisa começa a ser usado, por exemplo, eu não estou dizendo que é o caso da China, né? Mas são riscos que tem que se avaliar. Ser usado, por exemplo, para invadir a privacidade das pessoas, ou para, sei lá, dar nota ao trabalho das pessoas, e de repente isso aí vai ser consumido por uma gama de gente, e ver o quanto perigoso e nocivo isso pode ser. Pô, para pensar, né? Poxa, eu dou uma nota negativa a alguém, eu não estou dando nota negativa só ao trabalho de alguém, eu estou dando uma nota negativa à vida de alguém, pô, é um ser humano, é uma vida, entendeu? Aquela pessoa pode, de repente, começar a perder a oportunidade de emprego, né, por causa de uma situação ruim que ela teve com um cliente, de repente, entregou um item errado, digamos que serviço de entrega, entregou um item errado, e aí a empresa tipo, foi taxada como negativa, mas aí como negativo normalmente não é nem a empresa que é taxada como negativa, é o entregador, pô. Às vezes o problema é da empresa, mas é o entregador né, que arca com as consequências disso, e aquele cara não consegue mais pegar emprego em canto nenhum, né? Então, é esse tipo de coisa a gente tem que discutir, né? Para que a gente está fazendo esses gêmeos digitais de cidades, né? Enquanto a gente estiver avaliando o fluxo, enquanto a gente, ainda que seja uma coisa mais humana, sabe? Como eu falei no início, de fazer um jogo para captar comportamento do usuário, né? Não precisa nem dizer que é um experimento aquilo ali para capturar dados, né? Pode ser uma coisa livre que seja realmente feita para agradar o usuário, mas que a gente tire alguns dados dali. Não é para tirar CPF das pessoas nesse tipo de experimento, não. A gente tem que se perguntar o que a gente quer tirar. Essa questão, né? O que é que eu vou tirar daquilo ali? Poxa, eu quero saber, por exemplo, se o público brasileiro gosta mais de consumir carro prata ou carro preto. Beleza, isso aí eu não acho nada perigoso você criar um jogo na Fórmula 1. Aí chega uma empresa, né, pega e faz um jogo, não diz que aquilo ali, na verdade, é para capturar dados de consumo. Eu não acho que isso é tão afeta tanto, não, né? Eu acho que a honestidade sempre é importante. Né? Seria interessante se a empresa dissesse, gente, isso aqui na verdade é um experimento, né? Mas digamos que ela não diga, né? Aí ela pega os dados daquele jogo e ela não vende para ninguém. Ela diz, olha, a gente está vendo aqui que o pessoal tá, né, de 100 mil pessoas, 90 mil construíram um carro deles lá no jogo, prata. Então vamos começar a investir em carro prata, porque as pessoas querem mais carro prata. Isso aí não é nada de mal, né? Isso é algo muito bom. Eu estou levando em consideração o desejo do meu usuário e estou dando a ele o que ele necessita, né? Agora, se eu uso isso aí, o cara, nessa simulação, pode acessar o celular dele, né? E botar o CPF dele. E para que eu quero o CPF do cara, pô? Vou usar o CPF do cara para quê, pô? Né? Para que eu quero saber o nome do cachorro do cara? Para que eu quero. Então, isso aí tem que ter cuidado, tá? Eu acho que Enquanto é tratar o dado coisas essencial, boas. né? Oi? Tratar o dado essencial, né? A gente, como É. profissional, capturar apenas o essencial. E o usuário também, eu acho que tem que começar a ter um senso crítico, sabe? Dizer, meu, eu não vou dar não para um negócio desse não, tá ligado? Isso, exatamente. Veja, isso aconteceu comigo um dia desse aqui, inclusive. Aqui em casa eu pedi uma refeição no iFood, né? E aí o entregador chegou, né? Foi a entrega mais rápida da minha vida. Eu acho que ele devia morar aqui do lado, não sabia. Foi 5 minutos que ela trouxe a comida, né? E aí, tipo, eu achei muito interessante. Falar, seguinte, para poder liberar a tua entrega, eu tenho que coletar os 4 últimos números do teu celular. Que história é essa, meu irmão? Como assim, pô? Né? Isso não faz sentido algum, entendeu? Porque se é um aplicativo, o celular já está cadastrado no aplicativo, a empresa tem acesso. Para que ele está pedindo? Será que esse cara não está pedindo no meu telefone
para clonar meu telefone. Mas veja, aí foi o que eu fiz. Eu entrei em contato com o iFood para procurar saber, né? Eu procurei saber e o iFood falou: ah, não, de fato, senhor, desculpe, é porque estamos realizando alguns experimentos, né? Alguns entregadores estão já coletando os dados porque estava havendo muita fraude de gente pegando pedido que não é dela, principalmente nessa época da pandemia, não sei o quê. Beleza. Mas podia ter deixado isso claro, né? Veja. Ó, gente, então, tá acontecendo esse problema aqui. Precisa do seu telefone para confirmar. Seus dados não serão salvos. Pois aí eu pergunto, onde é que está a honestidade da empresa de chegar? Pode até ser, veja, e aí eu não quero ser preconceituoso também dizer que o iFood fez isso, aplicativo né, de delivery, de maneira desonesta, né? Aplicativo de delivery, porque o iFood não pode ser citado no vídeo. Embora que a gente falou várias vezes, né? Na verdade eu falei porque você falou o nome de Google. Não, eu tô brincando. Pode falar. Né? Tô nem aí, mas assim, é importante a gente dizer isso, né? Eu não estou dizendo que quando o iFood fez isso, ele não fez isso pensando no usuário. Ele pode ter feito isso por maior bem do usuário, pô. Essa é a questão. Talvez o iFood não esteja ciente que dizer isso para o usuário é importante. Ó, gente, a partir de agora, alguns entregadores vão coletar os 4 últimos dígitos do aparelho do celular de vocês para poder liberar o pedido, que a gente estava passando por diversas frases, não sei o quê. Isso é que é importante, entendeu qual é a questão? Isso aí é uma questão totalmente de comunicação. Né? Ele incluiu uma nova prática que não foi avisada ao usuário. Se foi avisado, eu, pelo menos, não soube. Eu não recebi nenhuma mensagem, não recebi nenhuma notificação, entendeu? Então, é esse tipo de coisa. Eu tive que ligar para entrar no chat, conversar com o atendente para poder saber disso, né? Para poder ter meu pedido, entendeu? Porque eu não ia dar o número para um cara que eu não sei nem quem é, entendeu? O cara que é entregador do iFood estava com uma bolsa de entrega de uma empresa de entrega que não era nada a ver com o iFood, apesar de no aplicativo, né, tá dizendo que a entrega era do iFood, que a empresa está usando os entregadores do iFood, porque esse cara que é entregador do iFood estava com uma mochila que era de outra empresa de entrega, entendeu? Então, ou seja, falha aí também de fiscalização, de repente, né, do dress code aí, do funcionário, né, do cara que é entregador, entendeu? Mas é esse tipo de coisa, você tem que ter cuidado, pô. Você às vezes cai numa furada e não sabe por quê, né? E os dados da gente são muito importantes, gente. Todos os dados. Esse caso que eu falei também, não é tão perigoso. Não, veja, calma, né? Dependendo de como se usa, é perigoso também, pô. Entendeu? Então, esse tipo de coisa tem que ter cuidado. E a gente tem o direito de cobrar isso das empresas. A gente tem o direito de cobrar de uma Google da vida, por exemplo, né? Que, olha, gente, a questão não é usar nossos dados, é que tipo de dados você está usando. Porque, algum tempo atrás, inclusive, por exemplo, eu salvei um cartão na Play Store, né, da Google, e meu cartão foi clonado. Não deu uma semana, foi clonado, pô. Ainda bem que foi um cartão virtual. Aí, então, veja, a gente já tomou e eles tomaram, foram muito eficientes em devolver meu dinheiro, né, me ressarciram, né, e tiveram todo o cuidado comigo. Mas, veja, eu não quero que isso aconteça. Eu não quero estar sendo ressarcido, sabe? Eu não quero estar tendo problemas resolvidos. Eu quero que problemas não aconteçam. Então, de quem é a responsabilidade sobre esse tipo de coisa? E ainda mais se a gente entra num contexto de gêmeos digitais. De quem é a responsabilidade? Imagina um gêmeo digital para captura de dados bélicos. Imagina se isso vaza, por exemplo, né? Isso é uma coisa terrível, entendeu? Imagina se isso vaza para um criminoso, né? Ele descobre que fulano de casa tal tem alergia a tal coisa, né? E aí o cara vai da casa daquela pessoa porque descobriu que ele tem uma necessidade, enfim, entendeu, né? Tipo assim... Tu tá dando um livro aí, porque quando tu falou bélico, eu imaginei, meu Deus, imagina se o cara descobre, sei lá, que no armazém aqui do lado tem todo o estoque de armas dos militares, porque eu moro aqui do lado do quartel, então imagina... Isso, exatamente. Entendeu? Porque, veja, tudo que é digital está na rede. Se está na rede, está sujeito a invasões, entendeu? E da mesma forma que a lei evolui, o crime também evolui. Isso sobre essa escalada, entendeu? Essa escalada do... estamos dando... Eita, calma que tá cortando aqui. Tu podia repetir que eu acho não, cortou bastante aqui do que tu falou. Eu tô falando o seguinte, a gente está discutindo muito também sobre prevenção, mas a gente não está falando sobre escalada. Sobre a escalada do crime. Nossa, nem eu tô entendendo.
é porque o crime fala realmente de qualidade também. Amigo, tá cortando muito, eu não tô nem entendendo. Tá, tua internet tá boa aí? Como é que tá a situação? Estranho, eu tô falando até que o análise de performance tá ok, Gui. Ah, agora voltou, agora voltou. Talvez fosse a minha. Voltou. É porque sempre que a gente pergunta voltou, ela volta, né? Problema depois. Não, agora eu acho que voltou mesmo. Tá falando contigo. Tu podia repetir Pronto. essa parte da escalada do crime, as startups do crime. Sim, sim, claro. Veja, eu quero dizer o seguinte, tá escutando, né? Agora tô, vamos lá. Veja, o que eu estou falando é que da mesma forma que as leis melhoram e escalam, e a tecnologia também escala, o crime também escala, né? Os criminosos constantemente se tornam mais inteligentes, né? A prática criminosa se torna cada vez mais complexa, né? Os aparatos que eles usam se tornam melhores. Claro que se tornam, pô. O criminoso também é gente, também está envolvido na mesma comunidade, na mesma sociedade que a gente, entendeu? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente achar que criar um digital twin vai trazer tudo de bom para a gente, que a gente vai conseguir prever planejamento urbano, mas também vai trazer questão aí de crimes, mais crimes cibernéticos, né? Talvez haja uma escalada de crimes cibernéticos, as pessoas comecem a sofrer mais invasões de privacidade, entendeu? Isso a gente tem que discutir, pô. Porque, por exemplo, os videogames hoje em dia, eles estão começando a optar cada vez mais pela mídia digital. Porque a mídia física, além do custo envolvido, dos danos ecológicos, né, de produzir CD, DVD, o disco, né, o Blu-ray, sei lá, o disco é perigoso, é antiecológico, né? E aí, o bom do digital é que ninguém vai conseguir piratear. Rapaz, não digo que ninguém vai conseguir piratear, o negócio é sério, entendeu? Veja, um cara que já pirateava DVD, que sabe mexer muito bem no computador para copiar o DVD ilegalmente, baixar dados de sites, né? Esses sites, inclusive, que disponibilizam filmes online piratas, eles também são muito bons em invadir streamings sabe? Onde é que eles estão pegando isso? Estão pegando de algum canal, de algum lugar, entendeu? Então, esse tipo de coisa tem que ter cuidado. Dizer que não vai ter, pô. Entendeu? Agora, a gente tem que prever isso para evitar que seja numa escala muito grande, tá? Então, é isso. A questão dos dados é isso que eu quero dizer, né? As pessoas... A gente vê diariamente aí novos tipos de golpes sendo dados em usuários de cartão de crédito, né? Em usuários de aparelho celular, né? Criminosos, por exemplo, que pegaram gravações eletrônicas da polícia ou, sabe, de bancos, né, e imitaram com perfeição para dar golpes financeiros de pessoas. Então, isso é uma coisa muito séria, pô. Né? Então, a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa, tá? E aí, minha mensagem final, Gui, que eu não vou poder me delongar mais, né, é que, no caso dos Digital Twins, tá, ele já é uma realidade, não é simplesmente uma tendência de futuro. Obviamente, o que a gente está enfrentando agora é que a Gartner chama de pico da desilusão, né? Que é quando a gente achava que a tecnologia ia ser de um jeito e a gente começa a ver que ela não vai ser bem assim, né? Ela vai ser usada para isso e aquilo, vai se manifestar de tal forma. Mas já é uma realidade e que mais importante que ir contra esse tipo de produto é se perguntar que tipo de coisa a gente pode fazer com ele, como é que a gente melhora nosso trabalho, né? Especialmente, aí é um carinho que eu tenho especial pelos profissionais de UX e UI, porque eu trabalho como pesquisador em UX, né? Eu sou UX Researcher, né? Eu diria, que tipo de dados você consegue traduzir para uma experiência dessa? Eu não estou dizendo que as pessoas devem parar de ser entrevistadas ou as pessoas devem parar de ir presencialmente participar de um teste de produto, né? Porque a gente sabe também que existem diversas características emocionais das pessoas que a gente ainda não consegue traduzir para um jogo, para um objeto virtual, para uma inteligência artificial, tá? Mas que é importante para as pessoas, né, profissionais, entenderem o que eles podem fazer com aquela tecnologia da época deles, tá? Sim. Então, o Digital Twins não é a bala de prata para resolver nada, né? Da mesma forma que a gente tem, e aí todo mundo só usa as heurísticas de Nielsen, sabe nem que existem outras heurísticas, sabe nem o que são heurísticas, né? Eu quero dizer agora, não sabe nem o que é uma heurística. Aí a pessoa faz, vamos usar heurística, vamos...
Tipo, vamos usar a heurística. Aí Todo mundo com necessariamente. habilidade só usa Deus. Não, eu achei assim, vamos usar heurísticas. Aí necessariamente a pessoa pega a heurística de início, né? Tipo, amada, Às 10, você faz ser heurística. Não sabe nem o que é o heurística, inclusive, só chama de heurística, sabe o que é Não, heurística, eu né? acho que tem que ter. Mas isso é papo para outro vídeo, tá? Exatamente. Eu acho, inclusive, que renderia um episódio sobre usabilidade se você estiver disposto mais aí pra frente. Sobre esse Digital Twins, eu só tenho a te agradecer. Eu acho que é um tema muito atual, assim, no sentido de que, embora ele não seja um termo muito divulgado, mas ele é uma condição, ele é um fenômeno que já está rodando aí, né? Na academia e na indústria. E eu acho que é importante a gente saber, né? É importante saber de várias coisas, na verdade. E E eu acho que quanto mais engajamento das pessoas nesses temas, mais curiosidade as pessoas mesmo comuns, não precisa ser profissional, as pessoas comuns vão ter de cobrar, né, as instituições reguladoras, as empresas, por mais consciência e responsabilidade, né, quando eles fizerem uma coisa tipo um gêmeo digital, tá? Sim. Isso é importante. Mas foi fenomenal, amigo. Foi fenomenal aqui nossa conversa aqui, as suas informações preciosíssimas sobre essa área. Se você quiser, amigo, faz aí o teu jargão, porque assim, o Enner é muito famoso, teve paper publicado, o Enner tem muitas coisas aí a oferecer à humanidade. Faz aí É um nome difícil. Pois é. Não, mas o pessoal que quiser entrar em contato comigo, quem me conhece sabe que eu sou um cara extremamente acessível, tá? Converso com todo mundo. Sou da periferia, né, gente? Então, assim, eu sou de baixo mesmo, assim. Eu converso com o tiozinho do pão até o prefeito, né? Eu vou para conversar, bater papo, porque eu acho que pitaco e trocar ideia é uma coisa que, inclusive, um colega meu, Jacques, né? Jacques Bassia, que é um grande futurólogo, eu diria, na área de inovação e design, né? Aqui de Recife, inclusive, né? Ele sempre falou para mim, ele é pitaco, né? Sempre não, né? Ele já falou para mim muitas vezes, pitaco é uma coisa maravilhosa, né? Então é isso que eu gosto de receber pitaco na minha vida, no meu trabalho, eu gosto disso, né? Adoro, amigo. Entender o que as pessoas estão pensando. Eu acho que um bom comunicador, acho que a tarefa de um bom comunicador e de um bom projetista é isso também, né? É você saber conversar com todo mundo e capturar informações, porque eu acho que assim, todo mundo tem algo interessante a oferecer. Tem gente falando muita merda por aí? Tem também. Mas assim, todo mundo acha que é um potencial assim, de trazer novas coisas que agreguem à sua vida e o mesmo, né? Você também falar coisas. Independente da posição social da pessoa, que pode agregar muito ali na vida, na situação dela ali. Um designer que não gosta de escutar a opinião das pessoas, ele não é um designer, ele tá no curso errado, tá? Sinceramente, né? Mas é isso, então assim, eu sei que o nome é bem complicado, mas quem quiser entrar em contato comigo, seja pelo LinkedIn, né? Seja pelo Facebook, Instagram, pode chamar, sou acessível, posso conversar. Essas referências aqui das coisas que eu falei para tu, né? Eu posso mandar para você, Gui, para de repente quem entrar em contato com você passar, ou você divulgar na página, não sei, né? Sim, coloca, manda para mim, eu vou colocar aqui embaixo, né? Na descrição, né? Sim, perfeito. Né? Aí você coloca, né? E aí você coloca também meu LinkedIn para quem quiser entrar em contato, né, para conversar sobre esse tipo de coisa. Acho que o LinkedIn, eu era um cara extremamente ativo no Facebook e estou começando a me tornar extremamente ativo no LinkedIn, estou saindo mais do Facebook, né? Porque o LinkedIn ele é muito mais direto do ponto de vista profissional, né? Isso. Então, quem conversar sobre trabalho, sobre inovação, sobre design, me procura no LinkedIn, né? Pronto, então eu vou para o LinkedIn e coloca na descrição que é melhor, né? Sim, senhor, capitão. Falar meu nome, porque meu nome é bem complicado. Mas é isso aí, eu só tenho a agradecer. Foi ótimo, nossa, deu um tempão aqui de conversa. Já acho que vai ter parte 2, parte 1 e parte 2 de novo. Mas acho que o importante é passar o conhecimento, né? Passar a informação. Com certeza. E obrigado de novo, Enner, pelo teu tempo, por todo o teu cuidado aí com as palavras, com as informações, né? Com as perspectivas de futuro. Eu acho que a gente tem muito que aprender sobre isso e muito mais. Então, pro pessoal aí que tá escutando Malhando a Neuro, fique ligado nos próximos episódios. Massa mesmo, gostei muito de participar, agradeço mais uma vez o convite, fico aberto. Eu acho que como cientista, se a gente resolveu seguir o caminho de cientista, é nosso dever conversar sobre as coisas, debater, né, expor, né, isso é que é importante, né, e peço, por favor, encarecidamente, não tomem nada do que foi falado aqui como verdade, nem nesse episódio, nem em outros episódios, Sim. nem em qualquer podcast ou videocast, né, investiguem, né, construam suas próprias opiniões, mas baseado nas evidências, tá?
Tudo que eu falei aqui também tem viés. Dizer que não tem um viés, tem viés sim. De alguém que já está imerso nisso, de alguém que tem seus próprios preconceitos com tudo, né? Então, sempre estejam cientes disso e, por favor, divulgadores científicos, sempre alertem as pessoas disso. Por mais que vocês tenham propriedade sobre algo, né? Se vocês não tiverem certeza, alertem, gente, que é um trabalho em andamento, que é uma hipótese, porque as pessoas estão cansadas já e nós estamos numa época em que falar a pós-verdade, que a pós-verdade, na verdade, é uma mentira, né? Falar a pós-verdade é muito fácil disseminar uma mentira, né? Então, estejam sempre baseados em informações reais, gente. Isso é o mais importante, tá? Só queria pontuar, assim, no final, que eu valorizo muito essa questão tua de incentivar o senso crítico, né, sobre as informações divulgadas, mas ao mesmo tempo eu acho que tem um abismo aí entre o que é simplesmente uma opinião sobre o assunto e o que é você construir um repertório e conversar sobre esse assunto. Você tem um nível de propriedade. Não é estabelecer verdade. Eu acho que a gente tem que começar... Não eu e você, tô falando da sociedade no geral. Tem que começar a entender que não é verdade exatamente, sabe? Não é tipo, é um fato concreto, acabou, ponto final. Porque eu acho que a ciência não trabalha dessa maneira, sabe? É verdade hoje. Sim, verdade, exatamente. É isso mesmo. A verdade é a construção com os fatos que temos até agora, certo? E não os fatos de eu vi. É os fatos de toda uma comunidade ao redor daquilo viu de diversas maneiras, de perspectivas diferentes para chegar àquele denominador, aquela informação ali que você tem, aquele conhecimento que você tem. Então, é uma informação muito mais embasada, bem estruturada, diferente do eu acho, minha opinião é sobre isso. O que você tem atrás sobre o Digital Twin, eu acho que é muito valioso justamente porque é uma informação que foi trabalhada, é uma informação que foi estruturada, né? Você tem algo a oferecer que vai além do eu acho. E eu acho que essa é a grande... Eu acho de novo, tá vendo aqui, ó. Mas eu acho que isso é a grande sacada, assim. É óbvio que todo mundo tem que começar a colocar o senso crítico nas coisas, né? A gente tem que exercitar essa imposição do senso crítico sobre qualquer coisa que você escute. Mas eu acho que tem um abismo entre outras pessoas conversarem sem informações, sejam elas acadêmicas ou de vivência, e tem as pessoas que têm essas informações de acadêmica, seja acadêmica, de vivência, de indústria, etc., para agregar no seu repertório, ou seja, no que está estabelecido ali dentro da sua cabeça. Foi um discurso grande, eu acho que agora acabou, né, de verdade. Acabamos. Eu também vou ter que parar por aqui. Mas é isso. Muito obrigado. À disposição, tá? Tá bem. Bom final de semana pra você e só sucesso aí, viu? Com a família. Quero visitar depois, pós-peste. Pra todos nós. E é isso. Vamos lá aproveitar que ainda tem final de semana. Vamos. Massa mesmo. Vamos embora. Beijão. Gente, muito obrigado por acompanharem esses episódios, né, que tivemos durante o finalzinho aí, né, do ano. O último trimestre do ano foi que inauguramos aqui o podcast. Já temos muitos seguidores e agora finalmente estamos no Spotify. Então é com muita alegria, né, que a gente vai começar o ano de 2020. Já tem episódio pronto, tá, gente? Então continua nos seguindo aí. A gente deu uma atrasadinha no lançamento desse episódio, mas já tem muita coisa pronta aí para 2021. E queria desejar uma boa virada para todo mundo, certo? Espero que vocês tenham tido um bom Natal também. Fiquem longe de aglomerações, tá? O Covid ainda tá aí. E é isso, vejo vocês no próximo ano.